Você pisaria em um lugar onde a pressão é tão intensa que seria capaz de esmagar um submarino como se fosse uma lata de refrigerante? Um lugar onde a luz do sol desaparece completamente, onde a temperatura se aproxima de 0 grau e onde criaturas tão estranhas vivem escondidas na escuridão absoluta. Parece cenário de um filme de terror, mas esse lugar existe e cobre mais da metade do nosso planeta. Os oceanos ainda escondem milhares de espécies que nunca foram vistas pelo ser humano. Em pleno século XXI, conhecemos melhor a superfície da Lua do que boa parte das profundezas do mar. Lá embaixo, a evolução seguiu um caminho completamente diferente. Sem luz, sem plantas, sem qualquer possibilidade de sobrevivência para a maioria dos seres vivos. Mesmo assim, a natureza encontrou um jeito. Criou animais capazes de produzir sua própria luz, mandíbulas enormes, dentes que jamais caberiam em um peixe comum, olhos gigantes e estratégias de caça que parecem ter saído da imaginação de um roteirista de Hollywood. Hoje você vai conhecer as 10 criaturas mais assustadoras encontradas no fundo do oceano, mas fique até o final, porque a última delas é tão estranha que durante décadas muitos cientistas acreditaram que fosse apenas uma lenda contada por marinheiros. Entramos na chamada Zona da Meia-Noite. É aqui que vivem alguns dos animais mais extraordinários da Terra. E o primeiro deles talvez não seja o que você imagina. Na 10ª posição está o polvo Dumbo. À primeira vista, ele parece até simpático. Seu nome vem das 2 pequenas nadadeiras que lembram as orelhas do famoso personagem Dumbo. Mas não se deixe enganar pela aparência. Esse pequeno polvo vive entre 3 e 7 mil metros de profundidade, em um ambiente tão extremo que poucos equipamentos conseguem chegar até lá. Ali não existe luz. A água é quase congelante, e a pressão seria suficiente para destruir qualquer mergulhador em poucos segundos. Mesmo assim, o polvo Dumbo parece flutuar tranquilamente pelo fundo do oceano, movendo suas nadadeiras como se estivesse voando debaixo d'água. Ele se alimenta de pequenos crustáceos, vermes e moluscos escondidos na lama. Quando encontra uma presa, simplesmente a engole inteira, sem mastigar e sem desperdiçar energia. Nas profundezas, economizar cada movimento é essencial para sobreviver. O mais impressionante é que quase ninguém já viu esse animal em seu habitat natural. Grande parte das imagens que conhecemos foi registrada por submarinos robóticos enviados a quilômetros de profundidade. Mesmo hoje, ele continua sendo uma das criaturas mais misteriosas do planeta. Mas se você achou esse polvo estranho, espere até conhecer o próximo animal. Imagine uma barata. Agora, imagine essa barata crescendo até ficar do tamanho de um cachorro. Parece impossível, mas ela existe. Na 9ª posição está o isópode gigante. À primeira vista, ele parece um enorme inseto pré-histórico. Seu corpo é protegido por uma armadura rígida formada por placas resistentes, enquanto dezenas de pequenas patas permitem que ele caminhe lentamente pelo fundo do oceano. Alguns exemplares ultrapassam 50 centímetros de comprimento. Os cientistas acreditam que isso acontece por causa de um fenômeno chamado gigantismo abissal, no qual algumas espécies das profundezas crescem muito mais do que seus parentes que vivem próximos à superfície. O isópode gigante passa boa parte da vida procurando alimento, mas encontrar comida nesse ambiente é extremamente difícil. Por isso, quando uma baleia ou um grande peixe morre e seu corpo afunda até o fundo do mar, ele aproveita cada pedaço. Seu metabolismo é tão lento que alguns indivíduos conseguem sobreviver durante anos sem se alimentar. Uma adaptação impressionante para um dos ambientes mais hostis do planeta. Mas a partir de agora, as criaturas ficam ainda mais assustadoras. A próxima possui uma boca gigantesca, capaz de engolir presas maiores do que o próprio corpo. E ela está esperando nas profundezas mais escuras do oceano. A próxima criatura parece desafiar completamente a lógica da natureza. Imagine um peixe capaz de abrir a boca em uma proporção tão absurda que consegue engolir presas maiores do que o próprio corpo. Parece impossível, mas é exatamente isso que a evolução criou. Na 8ª posição está a enguia pelicano. Seu nome vem da enorme bolsa localizada na mandíbula, muito parecida com a de um pelicano. Diferentemente de outros predadores, ela não depende da velocidade para caçar. Nas profundezas, gastar energia pode significar a diferença entre viver e morrer. Por isso, ela permanece quase imóvel, esperando pacientemente que algum animal passe por perto. Quando isso acontece, sua mandíbula se abre em um movimento extremamente rápido, formando uma espécie de rede gigante. A presa praticamente desaparece dentro daquela boca desproporcional. O mais curioso é que seu estômago consegue se expandir para acomodar animais muito maiores do que seria esperado para um peixe desse tamanho. Em um ambiente onde encontrar alimento pode levar semanas ou até meses, desperdiçar uma oportunidade simplesmente não é uma opção.
E, se você achou essa estratégia impressionante, espere até conhecer o próximo habitante das profundezas. Na 7ª posição está o dragão negro do Pacífico. Em um lugar onde a escuridão é absoluta, qualquer ponto de luz chama a atenção. Esse predador transformou essa característica em uma arma mortal. Seu corpo é fino, alongado e quase completamente negro, tornando-o praticamente invisível. Mas ele possui órgãos capazes de produzir luz, um fenômeno conhecido como bioluminescência. Pequenos pontos luminosos espalhados pelo corpo confundem outros animais e atraem presas desavisadas. Quando elas se aproximam, o ataque acontece em uma fração de segundo. Seus dentes são longos, extremamente afiados e transparentes. Essa transparência impede que a pouca luz disponível seja refletida, tornando sua mordida ainda mais difícil de perceber. É como se um conjunto de dentes simplesmente surgisse do nada. As fêmeas podem atingir dezenas de centímetros de comprimento, enquanto os machos são muito menores e possuem uma vida completamente diferente. Curiosamente, eles nem sequer desenvolvem um sistema digestivo funcional, vivendo apenas o suficiente para se reproduzir. É mais uma prova de como a evolução encontrou soluções inesperadas para sobreviver em um ambiente extremo. Mas a partir deste ponto da lista, as criaturas deixam de ser apenas estranhas e passam a parecer verdadeiros monstros. Na 6ª posição está o peixe ogro, também conhecido como Fangtooth. Apesar de medir pouco mais de 15 centímetros, ele possui os maiores dentes em relação ao tamanho do corpo entre todos os peixes conhecidos. São dentes tão grandes que, se não existissem adaptações especiais em seu crânio, ele seria incapaz de fechar a boca. A natureza resolveu esse problema criando cavidades na parte superior da cabeça, onde os dentes inferiores se encaixam perfeitamente quando a mandíbula se fecha. Seu aspecto é tão assustador que parece ter sido criado para um filme de terror. A cabeça é desproporcional, os olhos são pequenos e a boca ocupa boa parte do rosto. Mesmo vivendo em completa escuridão, ele consegue localizar suas presas utilizando vibrações na água e outros sentidos altamente desenvolvidos. Quando encontra um peixe ou um crustáceo, o ataque é rápido e preciso. Não há espaço para erros em um ambiente onde uma única refeição pode garantir a sobrevivência por vários dias. Mas, se você pensa que esses dentes são impressionantes, espere até conhecer a próxima criatura. Ela possui presas tão longas que permanecem para fora da boca o tempo inteiro, dando a impressão de que está sorrindo de forma permanente. E é justamente esse detalhe que a transforma em um dos predadores mais assustadores de todo o oceano. Na 5ª posição está o peixe-víbora, um dos caçadores mais eficientes das profundezas. Seu corpo é relativamente pequeno, mas sua aparência é suficiente para causar arrepios. Os dentes são tão longos que permanecem para fora da boca mesmo quando ela está fechada. Eles funcionam como verdadeiras lanças, impedindo que qualquer presa consiga escapar depois da primeira mordida. Mas sua arma mais impressionante não está nos dentes. Ao longo do corpo existem pequenos órgãos capazes de produzir luz. Essa bioluminescência funciona como uma armadilha. No meio da escuridão absoluta, qualquer brilho desperta a curiosidade de peixes menores. Quando eles se aproximam para investigar, o peixe-víbora dispara um ataque extremamente rápido, capturando a vítima antes que ela perceba o perigo. Sua mandíbula consegue se abrir em um ângulo impressionante, permitindo engolir presas quase do mesmo tamanho que ele. Como o alimento é raro nas profundezas, perder uma oportunidade simplesmente não faz parte da estratégia desse predador. Cada refeição precisa ser aproveitada ao máximo. Mas se existe um animal que parece ter atravessado milhões de anos praticamente sem mudanças, ele ocupa a 4ª posição da nossa lista. Estamos falando do tubarão-duende. Com um focinho longo e achatado, pele rosada e uma aparência que lembra criaturas pré-históricas, ele é considerado um verdadeiro fóssil vivo. Seus ancestrais já habitavam os oceanos há mais de 120 milhões de anos, muito antes do desaparecimento dos dinossauros. No entanto, sua característica mais impressionante está escondida. Diferentemente da maioria dos tubarões, sua mandíbula pode ser projetada para a frente em uma velocidade impressionante. Quando detecta uma presa, ela literalmente salta para fora da cabeça, alcançando animais que acreditavam estar em segurança. Logo em seguida, retorna para a posição original como se nada tivesse acontecido. Esse mecanismo faz do tubarão-duende um dos caçadores mais peculiares já encontrados nos oceanos. Felizmente, ele vive em grandes profundidades e raramente entra em contato com seres humanos. Se você achou essa adaptação surpreendente, prepare-se para conhecer um animal que transformou a própria escuridão em uma armadilha perfeita. Na 3ª posição está o famoso peixe-pescador.
Talvez você já tenha visto imagens dessa criatura, mas poucos conhecem a eficiência de sua estratégia de caça. Na frente da cabeça, existe uma pequena haste que termina em um órgão luminoso. Num ambiente completamente escuro das profundezas, aquela pequena luz parece um alimento fácil. Peixes menores se aproximam sem imaginar que estão caminhando diretamente para a morte. No instante em que a vítima chega perto o suficiente, o peixe pescador abre sua enorme boca e a engole em uma fração de segundo. Seus dentes curvados para dentro impedem qualquer chance de fuga. Algumas espécies apresentam um comportamento ainda mais estranho. Os machos são minúsculos quando comparados às fêmeas. Depois de encontrá-las, mordem seu corpo e acabam se fundindo a elas de forma permanente. Com o tempo, perdem praticamente todos os órgãos, permanecendo ligados apenas para fornecer espermatozoides quando necessário. É uma das formas de reprodução mais bizarras de todo o reino animal. E, se você pensa que já viu o suficiente, espere até conhecer as duas últimas criaturas da lista. Elas são tão extraordinárias que inspiraram lendas, histórias de marinheiros e até monstros do cinema. Na segunda posição está a lula colossal, uma criatura que durante séculos alimentou histórias de monstros marinhos capazes de afundar embarcações. Durante muito tempo, muitos acreditaram que essas histórias eram apenas fruto da imaginação de marinheiros. Mas a ciência provou que havia um fundo de verdade. A lula colossal é considerada o maior invertebrado já encontrado na Terra. Alguns indivíduos podem ultrapassar 14 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos. Seus enormes olhos, que podem chegar a quase 30 centímetros de diâmetro, são os maiores de todo o reino animal. Essa adaptação permite captar a menor quantidade possível de luz nas profundezas do oceano e detectar a aproximação de predadores muito antes que eles apareçam. Mas seus tentáculos são ainda mais impressionantes. Diferentemente das lulas comuns, eles possuem ganchos giratórios extremamente afiados, capazes de se prender à presa com enorme força. Essas estruturas também são utilizadas durante os confrontos contra um dos maiores predadores dos oceanos, o cachalote. Diversas baleias já foram encontradas cobertas por cicatrizes profundas deixadas pelos ganchos dessas lulas gigantes. Os cientistas acreditam que verdadeiras batalhas acontecem nas profundezas, longe dos olhos humanos. Conflitos entre gigantes que provavelmente nunca serão registrados por câmeras. É um lembrete de que o oceano ainda guarda segredos que talvez jamais descubramos. E finalmente, chegamos à criatura que ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Seu nome já desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, um certo medo. Estamos falando da lula vampira. Apesar do nome assustador, ela não é um vampiro e também não representa perigo para os seres humanos. O que realmente impressiona é sua capacidade de sobreviver em um ambiente praticamente sem oxigênio, uma região onde a maioria dos animais morreria em poucos minutos. Seu corpo possui uma coloração escura, quase negra, e os olhos são desproporcionalmente grandes, refletindo qualquer sinal de luz existente ao redor. Entre seus tentáculos existe uma membrana que lembra uma enorme capa. Quando se sente ameaçada, ela envolve o próprio corpo com essa membrana, expondo pequenos espinhos e criando uma aparência verdadeiramente assustadora. É um comportamento conhecido como postura de abóbora, utilizado para confundir possíveis predadores. Diferentemente de outras lulas, ela raramente utiliza jatos de tinta para escapar. Em vez disso, libera uma nuvem de partículas luminosas que permanecem brilhando na água por alguns instantes. Enquanto o predador se distrai com aquele espetáculo de luz, ela desaparece lentamente na escuridão. É uma estratégia tão eficiente quanto fascinante. Depois de conhecer essas criaturas, fica difícil acreditar que elas vivem no mesmo planeta que nós. Enquanto cidades inteiras iluminam a superfície, existe um mundo oculto a milhares de metros de profundidade, onde a evolução criou seres capazes de sobreviver em condições extremas. E o mais impressionante é que os cientistas estimam que conhecemos apenas uma pequena parte da vida existente nos oceanos. Milhares de espécies ainda aguardam para serem descobertas, e algumas delas podem ser ainda mais estranhas do que tudo o que vimos neste vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas criaturas mais chamou a sua atenção? Foi o tubarão duende, com sua mandíbula que salta para essa frente? A gigantesca lula colossal? Ou a misteriosa lula vampira, capaz de sobreviver onde quase nenhum outro animal conseguiria? Escreva sua resposta nos comentários, porque eu vou ler as mais interessantes. E se você gosta de descobrir os maiores mistérios da natureza, aproveite para se inscrever no canal.